Oi, colegas, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um tema relacionado ao estudo das feridas emocionais. É um estudo que eu trouxe para a minha vida, né, para o meu crescimento enquanto profissional nesses últimos anos e que eu tenho usado como uma forma de trazer mais, ampliar mais ainda o meu olhar diante de um atendimento, tanto um atendimento terapêutico quanto um atendimento médico, para que eu possa olhar de uma forma diferente. O estudo das feridas emocionais, assim como vários estudos que eu tenho trazido aqui para vocês, ele não é considerado um estudo científico, né? Por quê? Porque ele vai num outro lugar. É um trabalho feito por alguns psiquiatras, psicólogos, que observaram determinadas feridas e que têm estudado, por exemplo, né? Tem estudos científicos sobre isso, sobre como essas feridas podem ser percebidas em movimentos diferentes, por exemplo, no feto, né? No período intrauterino ainda. Então, a gente hoje tem como chegar a essas pistas. No entanto, a gente não tem ainda aquela abertura, né, para se falar disso de forma tão clara e tão direta. Na verdade, não é que não tem ciência, é que não tem abertura ainda. No entanto, eu gosto de olhar sempre por todos os lados e aprender com todos. Então, eu trago aqui, e esse olhar vai ser muito bom para todo mundo que trabalha com terapias integrativas e para, inclusive, médicos que trabalham também com esse olhar do ser humano de uma forma integral. Hoje a gente vai falar da ferida emocional, da primeira delas, que é a ferida da rejeição, que ainda acontece no período uterino, e como ela afeta como ela aparece em forma de doenças na vida adulta, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, fique aqui comigo que a gente vai falar sobre ele. Bom, então, do meu ponto de vista bem prático, quando eu me deparo com um paciente, eu sempre, antes de conhecer esses estudos das feridas, eu sabia que tinha alguma coisa lá no fundo, algo mais, que às vezes eu não conseguia chegar, sabe? E que eu sabia que era uma dor que estava por trás de todas as outras dores, que estava por trás do aparecimento de crises de ansiedade, de quadros de depressão e mesmo de infecções de repetição. Então, o que seria essa dor que se manifestava lá atrás? E aí me vieram de presente, né, me veio esse estudo das feridas emocionais e eu achei que fazia muito sentido diante de várias percepções que eu tenho do ser humano hoje. Então, por exemplo, se você é um terapeuta integrativo, passar o olhar por essas feridas aqui vai te ajudar muito a absorver mais ainda do ser humano, a compreender mais ainda daquele ser humano que senta na sua frente e de você mesmo. E hoje a gente vai falar, como eu disse, da ferida que começou no período intrauterino ainda, que é a ferida da rejeição. E não essa rejeição é uma palavra muito forte, assim como essa ferida, né? Porque ela afeta o ser, ela afeta o nosso direito de ser, de estarmos vivos. E aí a gente vai poder ir para um lugar, nossa, mas ser rejeitado pela mãe, ai, que mãe horrível. Na verdade, gente, isso tem muito mais histórias atrás disso, né? E a rejeição em si, nós não estamos aqui para julgar a mãe, porque na verdade são muitos acidentes de percurso que acontecem. Às vezes não era o momento que ela queria engravidar, algumas vezes não era com aquela pessoa que ela queria engravidar. Outras vezes, naquele momento, ela estava trabalhando muito, ela queria focar na carreira, pode ter sido isso. E as mães mais antigas ainda, elas tinham às vezes 8, 9 filhos e vinha mais um filho, né? Então, olhar para esse lugar sem julgamento. E não é uma rejeição que é aquela rejeição escancarada, em que a mãe fala, eu odeio meu filho. Não, são simplesmente sentimentos, de forma às vezes muito inconsciente, que a mãe direciona ali no primeiro susto da gravidez. Às vezes por ter uma gestação que não era planejada. E a gente sabe que no nosso país a maioria das gestações não são planejadas, né? Então esse susto pode acontecer e esse susto inicial, se aquela alma ali tiver realmente a propensão de curar nessa experiência terrena a sua ferida da rejeição, ela vai sentir aquilo de forma forte e aquilo vai ficar impresso nela, entende? Então a ferida tem muito mais a ver com a pessoa que a vive e com as experiências que ela tem que viver e seu aprendizado enquanto ser espiritual que é, do que necessariamente com as atitudes maternas ou paternas. Então, primeiro vamos olhar para a ferida sem julgamento.
Essa ferida, como eu falei, começa lá nesse período intrauterino, quando a mãe, de alguma maneira, de forma muito sutil, ela não deseja aquela gravidez, por questões dela, por percepções, às vezes por medo de nascer uma criança doente, medo de não conseguir sustentar aquela criança. Às vezes a mulher foi abandonada pelo homem e ela se sente insegura em relação à criação daquela criança. Tudo isso reflete ali naquele feto que está se desenvolvendo. Hoje os estudos de epigenética, né, eles mostram o quão profundo são as mudanças e as alterações genéticas a partir das percepções das mudanças emocionais. Então, lembrando que tudo aquilo que a nossa mãe vive aqui fora, enquanto feto, nós vivemos também. Então, as grandes emoções que ela passa, os pensamentos e os sentimentos, eles se refletem em maior ou menor recebimento de, por exemplo, fluidez de sangue pelo cordão umbilical. Então, a gente pode interpretar que temos ou não alimento de acordo com aquilo que nós recebemos da nossa mãe naquele momento, né? Então, isso é muito importante que a gente saiba dessa condição. E aí, continuando aqui, de posse dessa primeira ferida, ela afeta profundamente o ser, ela afeta profundamente o meu direito de existir. A pessoa que está refletindo nessa vida, essa ferida, é aquela pessoa que sente que não tem direito de existir. É como se ela se sentisse invisível. É aquela pessoa que passa pelo mundo sempre se escondendo, né? Às vezes se esconde atrás dos estudos, geralmente é uma pessoa estudiosa, dedicada, e que fica muito, muito no mundo da lua, né? Então a gente tem isso aí como algo muito forte, que é aquela pessoa que está sempre mais na imaginação, sempre criando histórias no outro mundo, sempre vivendo mais as histórias daquele mundo que ela criou. Por quê? Porque ela quer escapar de olhar para aquele lugar onde ela não foi aceita e não foi amada, né? Então isso é uma dor muito forte, e essa dor ela está na base de muitos adoecimentos. Essa criança cresce ali se sentindo rejeitada, e várias outras situações, como ela já tem aquela ferida, várias situações vão chegar para que aquela ferida que ela desperte mais ainda. Às vezes é um colega que não quer brincar, às vezes durante a infância mesmo, quando a mãe fala, nossa, não, dá licença que eu estou ocupada. Ela já sente que é um não, que ela é rejeitada. Então essa ferida vai sendo, ao longo da vida, todas as vezes que essa pessoa entra em contato com um não, ela entende que falta nela algo, que ela não é boa o suficiente, porque se ela fosse boa, ela poderia sobreviver, ela poderia viver, só que como ela foi negada a ela o direito de viver, ela acredita que não é boa o suficiente. Então é aquela pessoa que tem vergonha de tudo, e que não se posiciona, geralmente são pessoas inteligentes, por quê? Porque elas são muito mentais, estudiosas, só que ela não consegue colocar aquela voz dela no mundo. Ela tem uma trava aqui, que ela não consegue ir para o mundo, porque ela acredita que ela não é nada, né? Então é aquela pessoa que se vê totalmente sem valor, que precisa de uma grande força para buscar o seu valor e conseguir chegar até aquilo que ela quer realizar, entendeu? Então existe uma grande negação de quem ela é, né? Assim, eu não sou nada, eu sou uma ninguém, eu sou incapaz, eu não consigo. Então essa falta de valor próprio, isso, gente, afeta tanto em adoecimentos físicos mesmo, né? A pessoa que não se sente de posse do seu alto valor, ela tem menos chance de se cuidar, ela tem mais escapismos, né? Ela foge mais das medidas de autocuidado que são trazidas para ela, ela foge mais das transformações que são apresentadas a ela foge mais dos tratamentos que são oferecidos a ela, né? Então, na vida adulta, isso reflete naquela pessoa que foge, que escapa, né? As pessoas que estudam as feridas, né, os estudiosos, eles trazem até a questão do corpo, né? O corpo de uma pessoa escapista, ele geralmente é pequeno, miúdo mesmo, bem magro, ela tem músculos fortes, porque ela precisa estar pronta para correr. No entanto, ela tem os ossos, ela tem uma estrutura muito leve, é como se ela precisasse voar mesmo, como se ela quisesse sumir. E às vezes a pessoa não tem exatamente esse corpo, mas existe algo de pequeno nela, talvez os olhos ou as canelas, né? Essas pessoas que estudam trazem essa percepção.
E isso é importante na nossa prática como profissionais de saúde, por quê? Porque essa ferida, ela está na base de muitos adoecimentos. Na verdade, gente, pela minha experiência enquanto profissional, eu não estou falando aqui por leitura nenhuma, eu vejo que essa ferida é a dor maior daquele ser humano. Aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de não ser, de não estar no lugar correto. Isso leva a muitos outros adoecimentos, né? Então, assim, eu ouso dizer, mesmo que as feridas que aparecem no corpo físico, elas têm a ver com esse aspecto da ferida emocional. Porque eu sou muito da percepção de que realmente todo adoecimento é uma história não contada, é uma história não resolvida. E aí as feridas entram como essa base daquela história que não foi bem resolvida. E muitas vezes sem consciência nenhuma, né? Porque você não tem consciência de que foi rejeitado, ainda mais no período intrauterino. Mas é aquela pessoa que traz isso muito forte, ela tem esse sentimento de baixa autoestima muito grande, de baixo alto valor, de dificuldade de se colocar no mundo, de se posicionar, de ser quem ela é, de expressar tudo aquilo que ela veio fazer. Então ela tem essa grande dificuldade. Essa é uma das grandes características da pessoa que usa uma máscara, né? Todas as feridas levam a uma determinada máscara. E a gente usa máscaras para se proteger, né? Nós não somos a mesma pessoa em todos os lugares. Querendo ou não, a autenticidade em si, que a gente tanto busca, ela não é completa. Porque, por exemplo, eu falo aqui com vocês, mas se daqui um pouco eu vou falar com a minha mãe e meu pai, eu sou outra pessoa. Às vezes eu vou falar com meu marido, com meus filhos, eu sou outra pessoa. Eu assumo outros papéis. Então a máscara, ela vem não para criar um novo papel, mas para ser aquilo que vai te sustentar enquanto você vive essa experiência, já que aquele registro foi tão traumático que você tem tanto medo de passar por aquele registro novamente que você se esconde atrás de uma máscara. Entende? Então a máscara da pessoa que sofreu rejeição é a máscara que a gente chama do escapista, que é aquela pessoa que quer fugir, ela escapa, né? Então ela entra no curso, ela nunca termina um curso, ela quer sair o mais rápido possível, ela entra em relacionamento e sai rápido antes dela se envolver. Ela geralmente não está presente nos lugares, então é aquela pessoa que você não vê ali, né? Que ela passa bem despercebida, que ela chega no lugar, você não consegue ver. Ela se esconde, de alguma forma. Ela não põe a sua voz. Às vezes tem um grupo de pessoas conversando, ela foge, porque ela se esconde, porque ela se sente rejeitada, ela sente que ela é pequena, que ela não é boa o suficiente, então ela busca se esconder mais ainda, entendeu? Então isso é muito forte, essa ferida, ela busca, a pessoa que tem essa ferida como algo muito forte, ela busca se esconder, ela busca fugir de tudo, né? Para quê? Para que ela não seja exposta ao seu baixo alto valor. Como ela se sente tão inútil, tão de baixo valor, ela se esconde das outras pessoas que ela julga que são superiores a ela. Então ela está sempre fugindo e se escondendo. E isso, gente, é uma percepção muito mais dessa pessoa. Porque às vezes ela pode até sim receber feedbacks negativos, mas geralmente não é isso. É a sua postura com o não. Ela não sabe lidar com o não, porque para ela o não ativa mais ainda a ferida da rejeição, então ela foge para ela ter menos nãos possíveis na vida. Ela não se posiciona, ela não se coloca, né? Porque ela tem muito medo de receber nãos. Então essa aí é uma das grandes características da pessoa escapista, tá bom? Bom, e como que essa ferida, né, que é algo tão forte, tão intenso, que ela se manifesta na vida dessa pessoa em forma de doenças? Geralmente, a pessoa que sofre com a máscara do escapismo, né, com a ferida da rejeição, ela tem muito medo. Porque, assim, gente, é muito temeroso você receber uma informação emocional, já que nós somos tão emocionais, receber uma informação emocional de que a sua vida não é bem-vinda, né? Isso gera um medo a todo tempo de ser retirada da sua vida. Então, essa pessoa ela tem muito medo. Ela tem medo de ficar pobre, de não ter dinheiro para se manter. Ela tem medo de adoecer, ela tem medo de morrer, ela tem medo de perder as pessoas que ela ama. Então, e ela tem muito medo de se expor. Por que ela tem tanto medo de se expor? Porque ao se expor, ela vai aparecer, né? E ela não tem esse direito.
Então, é aquela pessoa que lá no fundo, lá na raiz da sua dor, ela não se sente permitida mesmo de mostrar sua luz para o mundo. E ela não tem permissão interna também, né? Porque a permissão agora é dela, não é do outro. A ferida quem registrou foi ela, né? Os traumas sempre são registrados por nós. O outro pode até nos oferecer situação traumática, mas quem registra é a gente, né? Então, esse registro forte, né? Ele faz com que essa pessoa tenha esse sentimento de nulidade. Eu não valho nada, as coisas para mim não vão dar certo mesmo, então eu não preciso tentar. Para mim tudo é mais difícil, eu não consigo. É muito comum o eu não consigo. Para mim não dá certo. É aquela negatividade mesmo, entendeu? Então essa pessoa, pelo medo grande que ela tem uma grande tendência ao pânico. Então ela pode ir para síndrome do pânico muito facilmente. Pelo menos nos meus quadros de atendimento, isso foi algo que eu vi muito perceptível, o pânico, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ela entra numa total negação, num total estado de medo, que ela entra em pânico mesmo, entendeu? Isso é uma das percepções maiores que existe dessa ferida, que é o medo, né? E como essa pessoa, ela tem muito medo, ela se desgasta muito, porque o medo é um sentimento, é uma emoção que gera muito cansaço, né? Se vocês forem perceber, aqueles momentos de maior medo são os momentos em que a gente se sente mais exaurido. Então, essa pessoa está exaurida, ela está cansada, ela está muito mal, e faz com que algumas pessoas, geralmente, né? Voltando aqui, geralmente essa pessoa, ela tem muito medo, e às vezes, para compensar esse medo, essa perda energética do medo, ela tem compulsão por doces. Então, a pessoa tem muita compulsão por doces ou carboidratos, e isso faz com que ela tenha futuramente problemas com diabetes, né? Então, às vezes, a gente acha que é tão fácil parar de comer doce, né? E aí aquela dor ainda ressoa tão fortemente ali, a dor da rejeição, que ela não consegue, porque para ela se manter viva, ela precisa do doce. Eu já tive muitas essas observações. A pessoa, para ela se manter viva, ela precisa do doce, porque é como se aquilo desse a vida para ela, é como se fosse assim, impossível sair daquele lugar, entende? É uma força muito grande, uma necessidade de se manter viva, e aí a pessoa não tem nem energia para isso mais, então ela vai e come e se torna uma pessoa compulsiva com doces. A compulsão, na verdade, ela aparece mais fortemente na segunda ferida, que é a ferida do abandono. Mas nessa ferida aqui, ela já aparece nessa questão da falta de energia que é trazida pelo medo, e isso reflete na fome exacerbada por doces. Então, essa pessoa que tem essa ferida, geralmente, ela não é uma pessoa que come muito. Ela é uma pessoa que quer escapar, não é mesmo? Que quer parar de viver, que quer sair da vida. Então, ela geralmente não tem fome. É aquela pessoa que tem muito, que sofre mesmo, às vezes não com transtornos alimentares em si, mas ela não tem aquela fome, aquela pessoa que, diante de um quadro de estresse, ela para de comer. Ela fica 3 dias sem comer, ela só come porque se sente, para se manter, eu vou comer porque, né, senão eu vou passar mal, porque eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer. Então, ela não tem vontade de comer, aí ela come só para não ficar doente. Entendeu? Então, é muito comum aquela pessoa que fica dias, às vezes, dias assim, comendo pouquinho quando está passando por uma grande ansiedade, né? Então, é aquela pessoa ansiosa que para de comer, sabe? A ansiedade do medo e parar de comer. Ou então, é aquela pessoa ansiosa que tem momentos de compulsão por doce, entendeu? Mas, no geral, é aquela pessoa pequena, que come pouco e que está o tempo todo tentando fugir da vida. Então, ela também cria, né? Além de tudo, ela cria muitas histórias nas quais ela acredita, muitas aventuras nas quais ela acredita, nas quais ela entra, né? Porque para não ter que criar raízes em lugar nenhum. Então, ela começa um projeto, já passa para outro, ela vai para outro, para outro, para outro, ela não termina aquilo que ela começou, porque ela não quer fincar, né, raízes. Ela não acredita que possa ser feliz assim, já que foi dito a ela que ela não poderia ter o seu lugar. Então, ela não acha nunca o seu lugar. Entendeu? Gente, é tão forte, né, essas coisas. Peço desculpas pelos barulhos que estão um pouco barulhentos aqui na rua perto de casa hoje. Mas essas feridas, elas são muito fortes
E eu posso estar falando aqui, talvez você não se identifique, mas você com certeza conhece alguém que tem essa ferida, alguém que entra em muitos desses requisitos que eu estou falando aqui, né? E as doenças que aparecem, uma delas eu já falei, é o diabetes, pela questão da compulsão. Doenças outras que aparecem, né? Pode ser diarreia, pode ser aquela pessoa que tem síndrome do colo irritável. Por quê? Porque ela não consegue nem absorver muito da comida. Ela não tem uma absorção grande porque ela não quer ficar na vida, então ela perde. Ela tem questões intestinais sérias, geralmente é colo irritável, tudo aquilo que refere a perdas, sabe? Perdas intestinais. Então ela tem tendências a diarreia. Quando ela está estressada, ela vai para o intestino. O intestino costuma ser um órgão de fraqueza dessa pessoa, né? Aquele órgão mais fraco, porque ela tende a perder mesmo. Ela tende a ganhar pouco, a ingerir pouco, ela tende a perder muito. Então, tudo que remete a perdas e a não ficar na vida. Uma outra doença que aparece muito é o câncer, né? O câncer principalmente nas mulheres, o câncer de mama. E tem tudo a ver com a questão de não se amar, de não se valorizar, de entrar, às vezes, em relações e passar uma relação inteira nula, né, sem conseguir expressar a sua voz, sem conseguir colocar o seu chakra laríngeo para conversar com o mundo, sem conseguir se expressar no mundo. Então, aquela ferida dói ali, a tal ponto que ela não consegue se expressar, que ela passa uma vida nula, e aí, de repente, ela surge com um câncer de mama. Vindo de muitas emoções que não foram adequadamente olhadas. Então, a ferida é só mais um olhar para aquelas emoções que não foram vividas. E o câncer é uma das formas que ela se expressa também, né? Falei da diarreia, das questões intestinais, do câncer, da diabetes, arritmias cardíacas, pelas grandes emoções que não são trabalhadas e pelo fato de que ela também não quer ficar na vida, ela pode ter quadros de arritmia. Depressão, né? A depressão é bem comum, dessa dor mesmo de não se permitir viver, de não permitir colocar a sua luz no mundo, de nunca encontrar o seu propósito, né? A gente tem muito isso hoje, eu ando, caminho, eu não sei o que eu quero, eu não consigo achar. Então, é aquela pessoa que não consegue achar aquilo que quer fazer, aquilo que a deixa feliz, e aí ela vai, através das grandes frustrações e da não permissão da sua vida, ela vai se deprimindo. Então, é muito doloroso, sabe? A pessoa que consegue resistir e ressurgir a partir dessa ferida, ela sai muito curada, ela sai muito inteira, muito forte, porque a principal ferida, é a mais dolorosa, porque ela afeta o ser, ela afeta o direito de existir. Muitas vezes, essa pessoa, ela confunde o ter com o ser. Então, é aquela pessoa consumista, porque ela quer preencher esse não ser, eu não sou, né? Ela quer preencher isso com o consumo, ela quer preencher isso com outras coisas que podem devolver a ela a autoconfiança, o alto valor. Mas esse baixo alto valor interno, gente, ele é tão forte, que ela não consegue acessá-lo. Se ela não estiver disposta a olhar para essa ferida, se ela não tiver nem consciência dessa ferida, entendeu? Mas como que eu vou falar como terapeuta, como médico, que essa pessoa que eu estou vendo ali sofreu rejeição? Cada pessoa tem um jeito de falar, né? Eu falaria diretamente. E eu não sei, o meu direto não é um direto que ofende, tá, gente? É um direto de assim, olha, fulano, eu vou contar uma historinha aqui para você, de um estudo que eu faço, das feridas emocionais. E a ferida que aparece, toda pessoa tem feridas, elas são formas da alma se colocar no mundo para viver novas experiências, para aprender, para crescer, para curar, né? Então, eu quero te dizer que eu vejo em você um pouco da ferida da ferida da rejeição. Não necessariamente a sua mãe te rejeitou, até porque é verdade, não necessariamente a mãe rejeitou. Às vezes a mãe foi rejeitada e aquela ferida apareceu na mãe e se manifesta também na filha, por exemplo, ou no pai se manifesta no filho. Então, não necessariamente foi algo que aconteceu ali, naquele momento, mas que aparece muito em você. E aí, você se sente sem valor, às vezes se sente pequena, se sente nula, tem vontade de escapar de tudo, tem muita crise de ansiedade, muita falta de ar, né? Tem muita questão pulmonar, muitas questões pulmonares da falta de ar. Tem alguma coisa assim com você?
me conta para a gente ver se faz sentido. Eu sempre converso com as pessoas, assim como eu converso com você, perguntando se aquilo que eu estou trazendo de novidade faz sentido para ela. Porque, olha, isso aqui vem de um estudo que não tem nada a ver com a medicina alopática, é um estudo que eu faço de outras causas das doenças, e aqui eu estou estudando as causas emocionais. E dentro dessas causas emocionais, a ferida emocional forte da rejeição pode dar isso. Será que eu percebo em você? Eu percebo um pouco. Porque eu percebo, às vezes, que você é escapista, que você foge de você mesmo, que você foge de enfrentar os problemas, você não quer olhar para a sua doença, você foge dela. Eu percebo, às vezes, que você não se dá o valor próprio, você está sempre se diminuindo, sempre se desvalorizando. Eu percebo muito pânico, muito medo, muita crise de ansiedade. Eu percebo essa vontade alucinada por doces, ou esses vários dias sem você comer nada. Eu percebo que às vezes você tem um intestino irritável demais, você perde muito, você tem colo irritável, entendeu? São várias coisas que eu percebo e você que me lembram a ferida da rejeição, que é assim, assado. Você já parou para pensar? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Ah, não, nunca tinha ouvido falar. Não faz sentido. Ah, se não faz sentido, tudo bem. É porque quando faz sentido para a pessoa, tá tudo certo. Eu converso mais sobre aquele tema, eu exploro mais aquele tema, eu ajudo mais naquele tema, mas se não faz sentido, tá tudo bem. Então, eu posso ter interpretado errado, porque também vai muito da minha interpretação com o meu olhar, entende? Tudo é o jeito que a gente fala, tudo é o jeito que a gente se comunica com as pessoas. Então, eu trago essa percepção porque as pessoas já sabem, quando elas me procuram, que elas vão ter ali um olhar integral, inclusive a partir das emoções. E as feridas fazem parte das emoções. Por isso que eu já falo sobre isso, não diretamente, né? Como eu falei, eu falo direto, mas ao mesmo tempo não no primeiro momento. A gente vai conversando, porque às vezes no primeiro momento eu não identifico também, né? A gente vai conversando, a gente vai se aprofundando, a gente vai trazendo esse olhar para a ferida da rejeição. Se ela realmente está ali viva, presente. Se realmente aquela pessoa tem crise de pânico, tem várias coisas que me lembram aquela ferida, entendeu? Então, só resumindo, né? A base das nossas doenças, ela tem muito a ver com a base das nossas emoções não trabalhadas. E tudo isso começa nos traumas que a gente tem ao longo da vida, e o trauma no período intrauterino, ele pode ser muito intenso a partir desse olhar de não ter sido aceito ali na gestação. A cura, né? A cura desse lugar, o que você vai levar para as pessoas? Você precisa se conectar mais com você. Toda ferida, ela vem trazer algo que é para nos ensinar a amarmos mais. Então, é para você aprender a se amar mais, né? A partir desse olhar dessa ferida. Como que eu posso fazer isso? Será que não precisa? Será que não é chegada a hora de você realmente cuidar do seu corpo? Toda transformação pode começar pelo cuidado do corpo, pelo cuidado da alimentação, pelo cuidado e amor que você dá para você no seu dia a dia, nos seus períodos de descanso, né? De buscar descansar. Toda essa nulidade que você sente, toda essa falta de valorização interna que você tem, tudo isso pode ser curado com o seu próprio auto-amor. Eu falo isso muito para os pacientes, eu falo assim, olha, uma coisa importante, faltou amor na infância da sua mãe, né? A sua mãe estava muito preocupada, sofrida, sem dinheiro em casa, o seu pai tinha sumido. Então, ela não conseguiu te dar amor. Vamos primeiro olhar para a mãe com amor, porque é aquilo que ela conseguiu oferecer para a gente. E segundo, esse amor que você acha que a sua mãe não te deu, ele não vai ser preenchido com o amor dela, vai ser preenchido com o seu amor. A gente só preenche a falta com a nossa, né? Tanto é que eu tinha, no começo do ano passado, não sei, eu pedi alguns depoimentos para os meus pacientes, assim, na verdade, feedbacks, né? Porque a gente não pode postar depoimentos e tal. Eu pedi feedbacks de abordagens que eu tinha feito, e eu recebi muito feedback. Você me ensinou muitas coisas, a cuidar disso, a me cuidar e tal, mas principalmente você me ensinou a importância de me dar amor, de me amar, mais do que a qualquer outra pessoa. Então, eu li aquilo e falava, gente, mas como assim? E aí eu percebi que realmente dessas conversas todas, desses olhares aprofundados, a pessoa saía dali com aquela tarefa de aprender a se amar, que é o caminho para a gente resolver, assim, 90% dos nossos problemas, sabe, gente?
e os nossos pacientes também. Então, por isso que o processo terapêutico, o processo de cura, ele vai nesse lugar de transformação da nossa ferida, de transformação do olhar para o outro, ele vai nesse lugar de desenvolver auto-amor. E é simples, mas não é simples ser tão simples, né, gente? Essa que tem sido a nossa grande busca. Então, o que eu posso orientar para essa pessoa que tem a ferida do escapismo? Primeiro é buscar mais o elemento terra na vida dela, buscar mais coisas ligadas ao seu corpo, se cuidar mais, fazer caminhadas na terra, né, para ela sentir o chão chamando ela, já que ela quer ir embora, já que ela quer escapar de todos os jeitos. Então, trazer esse olhar para a terra, meditar e respirar muito para voltar para o corpo, para limpar muito essas memórias de falta de amor, né? E trazer, primeiro é a consciência, é perceber que sim, eu tenho essa ferida, então eu vou cuidar dela com o meu próprio auto-amor. E aí são todas as medidas que você pode usar para desenvolver o seu auto-amor, para desenvolver a autoestima e ir curando e tratando esse lugar. Você, o seu paciente, todo mundo, né, gente? Todos nós precisamos cuidar das nossas feridas, tá bom? Então, hoje essa aula foi sobre isso, sobre esse tema também totalmente fora da caixa, né? Para a gente trazer esse olhar das feridas emocionais. Um abraço, até mais.